conhecida de todos nós, parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. E disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Aquele que semeou saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, os abafaram. Outras, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras sementes e outras 30, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. São Mateus capítulo 8, versículo 1 a 9. Escutai, pois, vós outros a palavra do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe for semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem, logo, os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e o tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 por 60 ou 30 por um. Seu Souvenir. Mestre amado Jesus, que tua luz caia sobre todos nós e nos fortaleça nessa jornada e nos traga, Senhor, a paz que todos nós precisamos. Como disseste, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Em teu nome damos por iniciado o nosso estudo. Assim seja. Bom, muito obrigado, seu Vandir, mais uma vez, e a todos por participarem conosco. Estamos chegando perto do final do ano, quer dizer, já é o final do ano praticamente, né? Temos aí mais essa aula e a próxima, de acordo com o nosso calendário, né? Então, eu acredito que eu tinha colocado uma, por favor me corrija, Tati, para a semana antes do Natal, no dia 23. Se você puder confirmar para a gente. A gente está seguindo, seu Vandir, o calendário do Maria Cláudia, que ele não fecha, né? Não fecha não. Pois é. Só que aí teve várias alterações, né, Chico? Sim, eu não estou falando muito do tema que a gente vai estudar, mas do calendário que a gente colocou as datas que iriam funcionar, não é? Sim. A gente tinha apenas uma única semana que não tinha aula, que era, pelo que eu me lembro, era a semana entre o Natal e Ano Novo. Deixa eu confirmar aqui. E isso é, assim, só um depoimento para vocês. Eu sempre trabalhei dentro no meio espírita, né, aqui na Austrália também. E eu ficava muito indignado pelo fato deles fecharem os centros espíritas. Já chega em dezembro, eles já fecham. E só abrem no final de janeiro. Né? E a doutora Cristina, ela sempre nos dá o exemplo, que foi uma das coisas que bateu e ecoou bastante comigo. Ela dizia, o necessitado não tira férias. Né? Então, assim,
ela era bem assim, ela não fecha por conta disso. Então, o necessitado vai ter necessidade de estar recebendo o auxílio, indiferente se é festa de Natal, se é festa de Ano Novo, se é entre as festas, se é entre férias. Então, por isso que eu acho que, seguindo esse conceito, a gente vai se preparar lá na frente, né, para ter, porque a gente está se doando. Então, para a gente estar preparado que em acontecimentos desse nível, a gente vai ter que estar aberto para auxiliar os necessitados a qualquer hora. Né? O A Chico, notícia triste que nós temos aqui é que as federações talvez só abram no mês de janeiro, que desde o mês de março estão fechados, né? E por isso que nós temos uma sobrecarga de paciente enorme aqui dentro, porque o Brasil inteiro o espiritismo está fechado, parou. Entendeu? Então a gente está trabalhando aqui com todos os cuidados, máscara, luva, seguindo todas as normas que o governador pediu. Eu não entendo por que eles não querem abrir seguindo normas, né? O bispo não tem capacidade de atender a solicitação do governador do estado. Mas que solicitação? Álcool gel, máscara. Nós ganhamos aqui 18 mil máscaras doadas. Então, quando o paciente não tem, a gente doa máscara. Agora, está vindo pessoas aqui de outro estado, como Rio Grande do Norte, Ceará, para fazer uma consulta em Pernambuco, gastando porque o filho está surtado. Então, vem a questão da gente ficar sobre alerta aí. Por que os grandes palestrantes não intervêm nisso? Porque eles dizem, não pode. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão pedindo socorro. As pessoas estão surtadas. Obsessor não tira férias, não, pessoal. É nessa hora que eles atacam mesmo. Nenhum deles tira férias. E é muito triste quando a gente vai fazer uma consulta de uma mãe que vem de Fortaleza, trazendo o filho, né? Um gasto enorme para chegar aqui, de combustível. Outra vez de Rio Grande do Norte, trazendo também o cunhado. Então, pelo amor de Deus, a gente falou tanto de espiritismo, tanto de amor, e na hora da dor, as pessoas se ocultaram dentro de casa e não foram socorrer os necessitados. Então, graças a Deus, os nossos trabalhadores em todos os hospitais estão trabalhando, todas as diretorias concordou que a gente não pode fechar, e os que pegaram o Covid não foi dentro dos hospitais, foi dentro do ônibus, dentro do metrô. Mas o lugar mais difícil que a gente tem de pegar um Covid é aqui dentro, porque existe todo um sistema de esterilização através de jato asséptico que faz com que essas pessoas que entram aqui, elas não se contaminem. Então, eu trabalhei com pessoas com Covid grave, tratando delas. Eu não peguei Covid com elas, eu peguei antes. Então, eu poderia ter uma reinfecção. Aí eu pergunto, a minha fé fica onde? A minha confiança fica onde? Então, eu vou deixar que essas pessoas morram porque eu estou com medo? Não, de jeito nenhum. Então, é para socorrer, socorre. Então, Dona Maria Cláudia tem esse lema, né? Socorre primeiro, esclarece depois. Muita paz para todos. Obrigado, Silvani. Isso é bom que relata um pouco do estado emocional, né? Do médium, porque é um dos pontos que toca na aula de hoje. sim. Esse lado do pânico com relação ao coronavírus, ao que o noticiário passou para toda a população, demonstra para a gente que existe um estado emocional entre médios e trabalhadores em centro espírita desequilibrado. Né? Porque obviamente eu vi muitos centros espíritas, até nas mensagens, eu mandei mensagem também para o Facebook da federação, né? Questionando a respeito disso e tudo mais. Mas eu vi outros centros espíritas relatando também que eles estão abertos, tudo mais. Mas é triste realmente ver isso, né? Desde março, tudo fechado. Ô Chico, só confirmando, realmente aqui só tá dia 30 que não vai ter aula. É isso mesmo. Né? Então, assim, olha, semana que vem, eu e a Samela, nós estamos viajando. A Samela vai viajar, a gente vai sair de férias, ó. Trabalhadores em conjunto, amigos em família, né? Uhum. E aí a gente vai estar participando da aula semana que vem, se Deus quiser, eu vou estar lá. Mesmo lá de férias, a gente vai se conectar.
Talvez tenha muito barulho de criança, mas a gente vai estar lá estudando. Se a nossa barraca estiver em pé, né, Chico? Vai estar. Pronto. Bom, obrigado, viu, Tati? Alguém tem algum questionamento antes da gente começar o tema de hoje? Não. Bom, o tema de hoje, seu Vandir, como falado, força de repulsão e atividade, né? Eu vou começar, então, dentro de minha pergunta primeira ali, onde é falado a respeito do estado de repulsão, né, em atividade, e que quando ele é feito corretamente, o médium não absorve nenhum elemento fluídico negativo das entidades comunicantes que ele opera, né, que ele realiza ali as comunicações. Porém, pode ser que oscile, né? Pode ser que oscile o estado emocional do médium. E aí, a doutora Cristina ela relata ali que dentro do hospital existe o procedimento de realização procedimento de atendimento do hospital existe a realização dos... Eu pulei para uma outra pergunta, pessoal. Eu estava lendo a primeira pergunta, eu pulei para a segunda, desculpa. Mas enfim, vai que vai agora, né? Mas enfim, existe o procedimento de passe dispersivo, né? Somente existe o passe dispersivo ou são outros também? Existem outros passos que são dados, não é isso? Após o procedimento da comunicação. Nós temos que, primeiro procedimento pós-comunicação é o passe dispersivo, circular, que ele vai servir para limpar todo o campo magnético do médium, porque todas as comunicações de entidades doentes ou entidades de ordem inferior, trevosas, ele acumula ali no campo magnético do médium algumas substâncias fluídicas muito perigosas. E as pessoas têm a mania de falar o seguinte, né? Após a comunicação, a espiritualidade cuida. Então, isso é muito complicado a gente jogar essa responsabilidade na espiritualidade. Porque dentro de uma reunião mediúnica, é preciso que tenha passista e doutrinador. A função do passista, na verdade, é justamente fazer asepsia nos médios que estão ali. Porque se essa asepsia não existir, esses médios vão se prejudicar. Vão ter enjoo, mal-estar, dor de cabeça, taquicardia após essas reuniões. E sabemos que nas reuniões de obsessões, as coisas são mais graves do que na reunião de única. Porque reunião de obsessão, a expressão é de ódio. Isso mexe com o organismo do médium, mexe, sim, se esse médium for estressado. Se esse médium tiver muita cautela, na hora que esse espírito vem com muita raiva, ele não vai descarregar toda essa adrenalina no médium. Mas se esse médium já tem uma alteração aí emocional, na hora de uma comunicação, desobsessão, ele chega até a quebrar a mesa, se levantar, e isso é uma falta de educação mediúnica impressionante desses médios. Então, nós podemos utilizar também o dispersivo cruzado. O dispersivo cruzado eu uso muito para algumas entidades muito resistentes a querer ir embora, tá entendendo? É esse passo que nós fazemos isso assim, o dispersivo cruzado. Por que fazemos isso? Porque o choque que dá nas correntes do médium vai afastando ele do campo magnético daquele paciente que ali está presente, né? Então, podemos utilizar também, após o dispersivo, podemos utilizar o dispersivo cruzado, fazer o controle de corrente fluídica, se esse médium tiver com tremores. Então, esse controle começa do ombro, vai até a questão do joelho, para que haja um equilíbrio das correntes fluídicas. E depois eles fazem o fechamento de campo magnético, justamente para que esse médium não saia com esse campo aberto. Então, ora, todas essas questões que nós observamos, nenhuma reunião se preocupa com isso. E a doutora Cristina diz assim, mediunidade é 100% de ciência e pouquíssima religião. E realmente, porque o mecanismo da mediunidade, ele é todo no sistema nervoso central.
E se houver uma alteração ali, uma fixação de imagem negativa de qualquer espírito, já compromete esse médium. E as pessoas, elas não entendem mediúnica por esse lado, de desobsessão. Elas entendem pelo lado da caridade ao desencarnado. Mas a caridade com o médium, ninguém tem. Então, se nós queremos aplicar a caridade, vamos aplicar a ciência da caridade. Vamos ver os dois lados, o lado do desencarnado e o lado do médium. Não posso você ver o lado só desencarnado. Tenho que ver os dois. Então, os doutrinadores que nós formamos aqui, eles são muito questionadores nos posicionamentos dele, né? Então, não é que um espírito chega aqui dizendo que está doente, que a gente vai acreditar na primeira palavra dele, não. Calma. Então, às vezes o espírito diz que está doente, mas ele está com uma conversa muito equilibrada. E um doente sente dor. Ele não tem conversa equilibrada. Aí vem um questionamento, olha, qual é a tua doença? Porque você está falando tão equilibrado e de repente a gente descobre. Eu entrei aqui para acabar com vocês. Olha aí. Então, quando isso é levado para o lado da caridade e não para o lado da pesquisa, as pessoas aceitam todas as comunicações. E vê nas comunicações o coitadinho necessitado, e não é nada disso de jeito nenhum. Então, quando eu estou em doutrinação, eu sou muito questionador e sou muito detalhista. Eu observo tudo. Porque espírito que está com dor, ele não vai se prolongar na conversa. E às vezes eu deixo. Eu digo, olha, é interessante, você chegou falando que estava com dor. Até agora você não falou onde é a dor. Você está duvidando de mim? Não estou duvidando. Estou duvidando da sua dor. Porque o senhor está muito equilibrado para falar que está doente. E o doente, ele sente dor, ele é perturbado, ele não sabe que está desencarnado. E, de repente, você está diante de uma entidade hipnótica que infiltrou-se ali como necessitado. E se isso acontece lá fora, quem é que vai distinguir? As pessoas vão ver isso como? Como necessitado? Não, não é necessitado. Ele é um predador doutrinário que entrou ali. Então, existem todas essas questões. Eu já participei de trabalho, já fui até o doutrinador em que eu peguei um pseudo-sábio, né? Em certo momento. E ele era muito conhecedor de tudo. Ele só sei tudo que vocês estão falando. Depois de uma conversa com ele, aí eu falei, ele falou, esse trabalho não vai muito longe, papapá. Isso tudo que eles falam é interessante, porque é exatamente para oscilar o pensamento de todo mundo que está lá. Não é só do médium que está recebendo. Né? Quando a doutora Cristina fala ali que a oscilação acontece porque nós temos viciações de pensamentos, não é só com o médium que recebe a entidade. É de todo mundo que está naquele círculo daquele trabalho. Então, todo mundo tem que ter bastante cautela. Acho que isso aí tem que ser bem claro para todo mundo, que a gente tem que ter bastante cuidado, não é? Mesmo se a gente não tiver, não ser a pessoa que esteja passando a comunicação. Posso fazer tem uma pergunta? Sim. A respeito disso, a gente adquire essa maturidade com o tempo, seu Vandir, assim, de sacar isso, porque não é... A gente não vai entrar numa doutrinação sabendo disso, tendo essa visão. Deixa eu dizer uma coisa para você. O movimento espírita deixou o mundo na infância do espiritismo. Não foi na maturidade do espiritismo, foi na infância. E quando você fica na infância, a criança acredita em tudo. O adulto não, ele é mais cauteloso. Então, o que é que nós temos que fazer agora? Sair da infância. Eu saí da infância. Eu cheguei à fase adulta nessas visões. Então, vocês também têm essa mesma condição. Eu sempre falo para os médios, olha, o questionado não é você, é o espírito. Você é um médio equilibrado, você tem mediunidade, você tem tudo. Agora, eu estou questionando é o espírito, não é você.
Sobre você eu não tenho dúvida, mas sobre o espírito eu tenho. Então eu tenho esse direito de questionar ele. E os médios não se chocam com isso. Então o mais interessante é que muitos querem continuar na infância aí fora. Então eu não posso acreditar em tudo que está escrito no movimento espírita no Brasil. Uma exceção tirando o Chico. Eu não posso acreditar. Porque quando eu pego em livro, eu não vejo a natureza espiritual, eu não vejo as referências que a gente encontra do outro lado, tá entendendo? Então, esse médio ficou na infância, ele não adquiriu maturidade nenhuma. E a gente sabe que Chico saiu da infância para a adolescência, para a maturidade, para a fase adulta, e realmente é um espetáculo, né? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente percebe que tudo é possível, entendeu? Nós somos mais cautelosos. Tudo é possível. Peraí, o mundo espiritual, ele é um labirinto. A gente está aqui, a gente sabe que tem 300 espíritos aqui em volta. Qual deles é superior ou inferior? As pessoas não começaram a indagar sobre isso. Todo espírito que fala baixinho e mansinho é evoluído. Olha o problema aí, Tati. E quando você vai puxando, espírito evoluído não perde a paciência. E tem alguns que a gente chega, ele está tão sutil, não sei o quê, e a gente diz, olha, pode conversar, vamos conversar. E daqui a pouco a gente começa a fazer pergunta e está desconfiando de mim por quê? Não, já sei que não é evoluído. Uhum. Olha, vê só, eu não estou desconfiado de você. Apenas o que você está dizendo não bate com aquilo que a gente vê no mundo espiritual. Então, existe alguma coisa de errado em você. E a máscara cai. Isso que a gente se tornou adulto. Quando a gente se torna criança no espiritismo, você vai acreditar em fada, você vai acreditar em ET, você vai acreditar em tudo. Mas a essência mesmo lá de Kardec, ela vai faltar. Porque Kardec, ele questionava quantas vezes fosse possível. Chamava o Espírito São Luís e dizia, olha, isso aqui eu não estou entendendo. Ele respondeu uma coisa hoje, respondeu outra, está entendendo? Então, a gente tem que ser adultos doutrinários. Acho que nesse ponto eu tenho uma pergunta, seu Vandir, a minha questionamento número 2. Agora eu vou acertar as perguntas, tá, pessoal? Perdão. Os médios que consideram-se desprovidos de um equilíbrio emocional devem buscar um tratamento com psicólogo ou poderá realizar o trabalho mediúnico mesmo não tendo alcançado esse controle emocional? Todos os médios precisam de psicólogo, inclusive eu. Todos precisam. Você está lidando com doenças humanas dos outros. E isso vai afetar seu emocional? Ah, claro que vai afetar seu emocional. A gente escuta muitas coisas tristes. Então, com o tempo, você pode até desistir de estar ali na frente, de ouvir tantas coisas tristes, tragédias humanas. Aí os médios colocam isso e dizem assim, não, meu mentor resolve. Seu mentor não está 24 horas perto de você. Então, existem conversas que você está presente, você faz, meu Deus do céu, o ser humano é capaz de fazer isso? Isso já afetou o seu emocional. Então, com o tempo, vai haver o desgaste. E se isso não for reparado numa terapia, esses médios vão desistir, como muitos desistiram do espiritismo. Vão deixar de acreditar em Deus, porque não vai ter a evolução principal para entender o sofrimento humano e por que aquela pessoa está passando por isso. Mas os que as pessoas disseram, o que a doutora Cristina diz, muitos dizem assim, olha, o espiritismo ele veio para salvar a humanidade. Não, isso não. Ele veio para dividir responsabilidade com a psicologia, com a psiquiatria, entendeu? Com o pediatra. As pessoas abraçaram essas responsabilidades como se fossem delas. Não são. Eu tenho aqui 17 médicos materiais trabalhando, voluntários. Eu não sou pediatra, você não é pediatra. Então, tem a doutora Ana Rosa, que é pediatra, encaminho para a doutora Ana Rosa, que é médica material, pediatra, para ver esse menino. Ela dá o parecer dela lá, a gente dá o nosso aqui. Espiritismo é isso. Não é você falar, não leve seu filho para o médico não, que eu resolvo. Está errado. Então, nós criamos, não foram pessoas esclarecidas, foram pessoas fanáticas.
e não perceberam. Pessoas fanáticas. Então, olhava e dizia, seu filho está com um problema espiritual, não leva ele para o psiquiatra, não. Não, eu tenho um psiquiatra aqui, eu tenho que ver. Doutor, dá o teu parecer aí. Então, se o senhor encontrar aí alguma coisa na sua área, então o senhor pode prescrever medicação. Mas se não encontrar, manda para a doutora Cristina. Isso a gente compartilha a medicina dos homens com a medicina dos espíritos. Aí, pessoal, vamos procurar psicólogo, então. Eu ia falar, mas esse equilíbrio, esse equilíbrio emocional, ele tem que ser, deve ser bem, bem, bem difícil chegar a um equilíbrio 100%, né? Nem, acho que até 80% já é difícil, ainda mais, eu não sei, a mulher é muito mais sensível, né? Como é que faz? A gente precisa de uns... de quantos psicólogos, não? O equilíbrio emocional é a razão, não é a emoção. E nós agimos pela emoção. E a emoção é você descer uma ladeira com a bicicleta sem freio. Você vai perder o controle. A razão é você medir todas as possibilidades que você pode errar ou acertar. Então, por isso que nas comunicações, e quando você vai analisar, muitos médios eles vão pela emoção, não vão pela razão. A razão ela é lenta, né? Ela é muito, a gente pode dizer, ela é muito lenta e ao mesmo tempo racional. Você vai ter que entender o que você vai fazer, se vai dar certo ou não. Então, as pessoas agem pela emoção porque são imediatistas. A razão não é imediatista. Então, por isso que os médios eles vão aprendendo a ter mais razão do que mesmo resolver os problemas nas emoções. O que é que nós falamos para o nosso parente? Você é muito devagar. Se fosse comigo, eu resolvia assim. Ele não é devagar, ele é inteligente. Ele está medindo as consequências do que ele vai fazer. E quando nós vamos fazer, estragamos tudo. Então, aos poucos, vocês vão entendendo o que é essa razão que a doutora Cristina ela tanto fala, que os espíritos tanto nos aconselham. Nós caímos na ansiedade das nossas decisões e queremos que tudo aconteça ao mesmo tempo. Vai dar tudo errado. Não vai dar certo, não. E queremos apressar o tempo sem que a outra pessoa esteja preparada, sem que o ambiente esteja preparado. Já, eu vou antecipar isso. E se não chegou a hora? E se o meio estiver preparado para isso? Por isso que a razão ela diz o seguinte, olha, espera, vá calcular suas perdas. Nós não queremos saber disso. Nós queremos resolver de todo jeito. E quando a gente resolve, era um problema. Criamos 10. Pois é. Sim. Eu sou muito assim, de querer resolver muitas coisas e rápido e para ontem. Não pode. Aí eu li uma frase aqui, né, que eu falei, essa é minha cara, né? As oscilações emocionais, quando se chocam com a mediunidade, o médium não sabe distinguir o que é espírito e o que são emoções de energias retidas. Correto. Eu vi um caso aqui que foi diagnosticado por uma determinada instituição espírita, que foi um mau equívoco por falta de estudo. Uma jovem, ela tinha regressão de memória e ela desenhava todos os horrores que teria praticado lá em vidas passadas. E, de repente, o caso chegou para a doutora Cristina e disseram já, olha, doutora, ela veio de tal canto e isso aí é uma obsessão muito grave mesmo. Aí a médica pegou nos desenhos, olhou para ela e disse, não, aqui não tem obsessor. Aí, isso é um choque, né, para quem vem de fora. Porque as pessoas falam de uma convicção daquilo que nunca estudou. A memória humana, a regressão de memória espontânea, a fixação de memória, os arquivos de memória nunca estudaram. E a médica olhou e disse, olha, isso aqui são fatos e desenhos que ela traz de vidas passadas. Não tem espírito. A memória dela está desorganizada. Então, o que mandaram vocês fazer com esses desenhos aqui, que era um verdadeiro terror? Não mandaram guardar, porque disseram que era a mediunidade dela. É um absurdo.
Você fez como é? Guardar isso aqui? Isso aqui é um terror para a memória. Aí olhou para a garota lá de 15 anos, quer que eu resolva seu problema? Aí ela disse, quero. Me dê os desenhos aqui. Ela rasgou tudo e jogou fora. Pronto. O que tiver em casa, rasga tudo. Olha, não ative seu arquivo de memória. E é isso aqui que está fazendo você entrar numa faixa de loucura. Depois de 30 dias, se você vê essa menina, é outra. Não tem mais as imagens, né, de terror do desenho. E disseram que era obsessão, e não era obsessão. Então, por isso que nem tudo é obsessão. A gente vai ter que entender isso, né? E a gente tem que estudar muito para entender isso, para não confundir as coisas. Sim. Olha aí é bom que eu toco eu tenho a minha primeira pergunta que eu passei batido, que fala sobre a cura. O senhor falou aí, a doutora pergunta, né? Você quer ser curada? E aí a gente vai entrar nessas duas últimas perguntas, mais a pergunta da Samila, que eu acho que são nesse campo. Dentro do procedimento de atendimento nos hospitais, existem cirurgias que são realizadas apenas 3 meses depois de várias consultas, né? Esse procedimento é para buscar o equilíbrio do estado mental do paciente e assim alcançar a cura mais facilmente? É por isso que existem esses 3 meses? O mais interessante é que a gente não vicia o paciente para resolver o problema dele na cirurgia. Porque existe a cirurgia moral que ele tem que praticar. E muitos não querem. O que chega... Olha, se a gente fosse assim, curandeiros, nós não somos. Nós somos espíritos. Esse hospital estava com 10 mil pessoas aqui dentro. Porque tem gente que só tira consulta para fazer cirurgia. E tem uma decepção. Olha, teu caso não é para cirurgia. Teu caso é outro, teu caso é moral. E muitos não aceitam isso. Então, nós temos aí 3 meses pela frente para avaliar o caso. Se o paciente tem merecimento, o processo obsessivo dele tem que ser tratado, a questão moral dele, a reforma moral tem que existir. Então, são vários fatores que ele vai ter que olhar dentro dele mesmo, para ele chegar à conclusão e falar assim, olha, o problema não é só o obsessor, o problema sou eu também. Então, a partir daí é que a médica solicita a cirurgia dele. Então, muitos vêm aqui, olha, eu quero uma cirurgia por fígado. Sim, mas você bebe? Ah, eu bebo. Então, deixa a bebida que o fígado fica bom. Mas ele quer continuar bebendo com um novo fígado. Os espíritos não irão fazer isso. Então, os espíritos são muito sérios. Então, por isso que há esse intervalo de observação do paciente. Certo. E aí tem um lado aí que acho que a Samila fez uma pergunta. Você quer fazer sua pergunta, Samila, que entra nesse ponto de cura? Sim. Naquela passagem, né, que conta no caso da mulher hemorrágica com os miomas e a endometriose. Se fosse o caso de erros em vidas passadas, falta de moralidade, a mulher, mesmo com toda a fé e a positividade, ela alcançaria a cura? É como Jesus falou, né? Tua fé te curou, né? Me tiraram as virtudes. Então, não foi Jesus que colocou o fluido nela, foi ela que tirou, né? Então, se ela tirou, existe a questão do merecimento e do arrependimento, né? São duas coisas principais. Então, às vezes você tem o merecimento, mas você não se arrepende. Lá na frente você perde. Mas quando vem a lei do arrependimento, do merecimento, então o que é que acontece? É uma oportunidade, uma chance que a justiça divina está dando àquele espírito, para ele voltar ao quê? Ao progresso espiritual. Foi o caso dessa mulher. Ah, tá. E aí ele fala aqui, nesse mesmo caso, né, que ele sofreu um processo de desmaterialização pela força energética, que pressionou o plexo genésico e fez com que as atividades genéticas eliminassem a endometriose física
e os miomas que estavam ali. Essa desmaterialização, a matéria pode ser estado gasoso, líquido, mas nunca sólido. Como que é isso? Porque, assim, por exemplo, hoje, o que veio na minha cabeça, né? Hoje o mioma é um estado sólido. Certo, vamos lá. Então, quando coloca-se essas questões, existe casos que nós não vamos resolver. Porque a ação fluídica, ela não vai desmaterializar um estado sólido. Então, o que é que a gente diz aqui ao paciente? Olha, esse tumor que está aí só com a cirurgia material, cirurgia espiritual não resolve. E às vezes ele quer insistir, a gente sabe que ele não vai resistir, e nós não vamos alimentar isso, porque se ele morrer, a culpa vai ser do médico. Então, por isso que ela diz o seguinte, tem nódulos que a gente encontra ele na forma ectoplasmática, é muito mais fácil. Mas a gente, quando encontra ele com uma rigidez, né, ou uma solidez maior, não vai sair. Ele vai ter que passar por cirurgia material. Então, o que ela quer dizer aí é que existem coisas que não é da nossa responsabilidade. Fazemos. Eu vi aqui uma paciente que ela tinha um mioma. Imaginem vocês que tinha 5 quilos o mioma. Uma cirurgia espiritual, nesse estado sólido, é capaz de absorver um mioma de 5 quilos? É impossível. Não tem como. Então, nós falamos para ela, ela passou pela cirurgia e depois ela me mandou a foto. Impressionante a foto. Então, não teria como desmaterializar isso de maneira nenhuma, tá entendendo? Porque eu tenho uma prima que ela teve um mioma e era... Não me lembro se eram 5 quilos, mas era uma coisa bem grande quando ela fez, ela teve que fazer a cirurgia. Uhum. Uma amiga minha também tinha o tamanho de um bebê de 6 meses. Pois é. Mas acho que aí ele está falando do estado espiritual de Jesus, né? Ele realizava curas que a lepra, por exemplo, estava todo no corpo, sumia. Não é? No caso, está dizendo aqui, no estado líquido, nós encontramos o quê, né? Retenção de ectoplasma. Então, o que é isso, né? Nós fazemos a cirurgia ali, nessa retenção de ectoplasma, nós tiramos. Esse ectoplasma também pode estar no estado gasoso e não líquido, na região intestinal, nós tiramos. Mas quando se trata de uma materialização sólida demais, é impossível a cirurgia espiritual da solução. Eu, quando tive, após a gravidez da minha primeira filha, eu comecei a ter um princípio de endometriose, né? E eu lembro muito, ficou bem gravado que o meu médico falou assim, você não tinha isso, você adquiriu isso, ele falou para mim. E aí eu fiz tratamento, né? Mas o tratamento para endometriose hoje é tomar anticoncepcional, você não ter menstruação, né? Mas depois passou, não tive mais. E aí eu li um pouco, né, a respeito e fala, né, que a endometriose é muito, muito psicológico, né? Como que a espiritualidade vê isso? Não, a endometriose ela é muito complicada, porque isso foi a utilização do uso errado do plexo genésico. Em muitos casos que nós percebemos aqui, inclusive através de aparelhos espirituais, manchas uterinas, a pergunta principal da médica é, fez aborto, não foi? E foi nessa existência? Foi. Por quê? A formação perispiritual da criança que é abortada, ela queima todo o útero. E aquela mancha ali, ela é visível, tanto nos aparelhos como também nos exames ginecológicos. Então, vamos dizer que essa pessoa também, em vidas passadas, ela se prostituiu. Várias energias masculinas naquele plexo genésico, toda degeneração pode ocorrer. E dentro do processo reencarnatório, a endometriose pode vir bastante forte. Então, isso realmente é um fato que nós acompanhamos, não é em uma pessoa, são em várias pessoas, são em várias mulheres.
Quando essa decorrência ela é praticada por aborto sucessivo, aí sobe para o intestino, sobe para os ovários e as complicações são muito grandes, levando a paciente ao desencarne. Silvandir, posso levantar uma pergunta a respeito disso, já que o senhor tocou nesse ponto, porque surgiu agora essa pergunta. Como a Samila disse, ela adquiriu essa endometriose. Então eu pergunto, pode ser, porque foi no estado da gravidez, ou foi logo após o estado da gravidez, pode ter sido trazido essa contaminação pela reencarnante, e aí contaminou o plexo genético da Samila e apareceu essa endometriose ou não? É dela mesmo? Não, é da natureza do próprio espírito, né? O aparelho reprodutor, ele está ficando comprometido. É do próprio espírito. O espírito que vai reencarnar ali, ele não vai ter grande influência sobre isso, não. Uhum. Certo. Desculpa usar seu nome, viu, Sam? Só perguntei porque aproveitei para tirar a minha dúvida. Uhum. Não, Posso perguntar alguma coisa também? Não, então as doenças kármicas que a gente traz de vidas passadas, elas podem ser curadas? Se foi alguma endometriose, algum problema de vida passada, é possível ou não é possível curar, ou depende do caso? Depende de quantas reencarnações você já viveu o karma. Tem isso também. Porque existe correção que nós praticamos em vidas passadas, que às vezes em 5 reencarnações ela apresenta. E na 6ª nós somos curados. Então, você não está sendo curado nessa, você já vem trabalhando isso há muitas reencarnações. Existem danos Sim. no perispírito periférico que às vezes 10 reencarnações não corrigem. A coisa é muito grave. Por exemplo, né, o viciado em droga. E ali o sofrimento ali vai ser muito grande, porque você não danificou um órgão, como o útero, coração, o sistema nervoso central, onde o espírito precisa de toda a organização. Então, esse tempo pode ser muito longo para o viciado em droga, para que ele volte à normalidade, entendeu? Agora, em alguns casos, a gente sabe que a pessoa teve uma falha simples, fumou só numa reencarnação, na próxima, essa correção é muito mais rápida. Mas se ele fumou em 10, aí é muito complicado. Ele vai precisar de 20 para fazer essa correção, né? Entendido. Bom, e aí eu vou chegar na minha última pergunta, se ninguém mais tiver dúvida sobre a endometriose. As curas de Jesus eram realizadas no nível de mudança do DNA perispiritual do auxiliado ou era apenas no corpo físico? Não, que acreditamos hoje, através do estudo da placa periférica, Jesus sempre ele curava fazendo a imposição da mão na cabeça, né? Então, a placa periférica fica onde, né? Atrás, aqui do médio, acima do bulbo raquidiano. Então, ele ia ali e mudava essa condição. Porque, olha, como era que ele poderia mudar o DNA de um cego de nascença? Não era uma cura tão fácil não, viu, Francisco? Para nós médicos seria impossível. Porque ele lá no DNAzinho, ele lá já na fecundação, o DNA já apresentava que ele era cego. Por isso que os fariseus questionou. Os fariseus questionou porque ele nasceu cego, ele não ficou cego depois que nasceu. Por isso que os fariseus ficaram surpreendidos. Não, não pode. Ele curou um cego de nascença. Então, essa cura do cego de nascença, ela foi espetacular, porque foi uma modificação do DNA. E observe que ele viu que o cego ele era tão materializado, que ele pegou uma combinação, o barro. Pegou o barro, molhou nas mãos, para colocar nos olhos do cego. Vamos dizer que ali ele fez uma limpeza naquela córnea, mas a cura aconteceu lá no DNA. Não foi ali na córnea, não. Interessante. Eu fiz essa pergunta porque existem relatos, né, de que muitas pessoas que foram curadas, elas voltaram a apresentar doenças, né? Das mesmas que foram curadas, né?
Então aí eu fiquei, nossa, será se era apenas no corpo físico essa cura e o DNA perispiritual ainda continuava com a predisposição para essa doença voltar, né? Mas o retorno das doenças, através da cirurgia espiritual, só há retorno da doença se o paciente não tiver uma condição moral equilibrada. Ele não tiver. Então, ele recebeu, está lá, tem mais o tumorzinho no fígado, mas ele vai inventar de beber. Ele perdeu o merecimento. Então, a espiritualidade lhe deu mais uma chance dele passar 10 anos na Terra. Ele jogou fora. E, às vezes, quando ele retorna para a doutora Cristina, doutora, eu piorei e tudo, e a gente sabe por quê. Então, olha, não tem cirurgia. Você vai ficar agora em tratamento na clínica médica. Não há mais o que fazer. Você desmanchou tudo que a espiritualidade superior fez. E é o que Jesus falava, né? Vai e não peques mais. Ele curava, mas pedindo para a pessoa ter a mudança de conduta, né? Para não ter mais a doença, né? Seria mais ou menos isso. Giovanni, tem dúvidas aí da aula passada. Acho que a Tati Não, tinha eu mencionado. Não. Alguém tem dúvida da aula passada? Tinha que as gostaria suas de ser respondido? perguntas. Lembra que... Eu não sei se eu... Deixa eu ver aqui. Cadê? Ah, tem verdade. Você tinha 3 perguntas. Foi mais você. Eu tinha mandado no grupo, não tinha? Eu tenho aqui Ah, uma pergunta interessante, seu Vandir. A gente tem, então, 3 características, né, do médium, por exemplo, psicógrafo, né? A gente tem aquele estado mecânico, semimecânico e o inspirado. E aí eu tive uma dúvida se esses 3 estados também são apresentados dentro da mediunidade sonambúlica. Pode o sonâmbulo ser apenas inspirado ou entrar no estado de semimecânico ou completamente de mecânico ou não? No caso do sonâmbulo, eu acho que todo sonâmbulo, todo médium um dia será um sonâmbulo. Depende da dedicação de cada um, né? Porque eu não tinha mediunidade sonambulista. Eu era um médium inspirado, né? Não tinha. Eu acho que a espiritualidade faz as coisas muito certas. Eu não teria experiência de lidar com a mediunidade que eu considero assim tão avançada e tão perigosa. Então eu fiquei ali como estagiário, né? Estagiário, aprendendo o que era necessário para levar os trabalhos à frente. Então eu passei a entender o que era sonambulismo quando a doutora Cristina começou a estudar sonâmbulo. Então quando ela começou a estudar sonâmbulo, eu disse, meu Deus do céu, a coisa é complicada, muito complicada. Aí depois ela disse, não é complicada não, porque você vai ser um. Eu, misericórdia, faço não, pelo amor de Deus. Porque, olha, eu vendo esse médio aí, nesse estado de trânsito, sem querer voltar, disse, não, mas não é assim não, a gente vai estudar toda a estrutura neurológica, entender o que é isso, e um dia você vai ter que fazer, porque você tem isso. Mas por que no início não apareceu? Você não estava preparado para isso. E agora vai ter que preparar. E a gente passou 5 anos estudando o sonambulismo e descobriu coisas muito boas, coisas fantásticas, coisa triste também, porque muitos sonâmbulos, eles entravam em transe para fazer o que eles queriam. E a gente descobria que era ele mesmo, não era espírito. E chamava a mãe e dizia, ó, vem cá, essa criatura aqui está lhe enganando. Tem hora que é ele. E tem hora que não é. Então, ele exercia um papel sobre ele quando ele queria as coisas. Então, quando ele conseguia, então o que acontece, né? A mãe achava que tudo era espírito, e não era. Era o próprio espírito do sonâmbulo enganando a mãe. É interessante. Nossa. E aí o que acontece, né? Eu não sou mecânico, médio mecânico, eu acredito que no mundo só tinha Francisco Cândido Xavier. A gente não encontrou outro, né? Então ele era um médio mecânico, ele não era semimecânico. Então, o sonambulismo de Chico, ele era num grau muito avançado, de acordo com a evolução dele, de acordo com os espíritos que estavam lhe acompanhando, tá entendendo?
Então, por isso que você não vai encontrar um sonâmbulo como o Chico. Agora, é impressionante o que eu vou dizer aqui a vocês. Até hoje, o movimento espírita não sabe que Chico era sonâmbulo. Sabe que ele era médium, mas ele era um sonâmbulo. Então, ele tinha essa capacidade de sair, de conversar com os espíritos, e, ao mesmo tempo, estar conversando com você e você não perceber. Então, ele tinha essa qualidade de trazer a psicografia idêntica à do encarnado, quando ele estava vivo, do desencarnado quando ele estava vivo. E comprovado no laboratório que aquela assinatura era desencarnada. Então, só um médium mecânico de alto grau, no sonambulismo, tem a capacidade de fazer isso. Nós aqui estamos se arrastando. Nessa existência não chega, não. Estamos se arrastando. Entendeu? Mas ele era espetacular. Aí vem aquela questão, Chico usava óculos, né, escuro, né? Porque o sonâmbulo, quando ele está em transe, há uma deformação no globo ocular. Ele usava o óculos escuro para ninguém ver isso, orientado por Emmanuel. Mas se você perguntar hoje ao movimento espírita qual era a mediunidade de Chico, não, ele era um médium. Não. Ele era um médium sonâmbulo. Para escrever o que ele escreveu, semi-mecânico não era. Inspirado não era. Tinha que ser um fantástico Chico Xavier mesmo. É bom que você tocou no nosso Chico, porque aí eu vou voltar para uma pergunta que, na verdade, eu fiz para a doutora Cristina. Porque na aula 46, na força de repulsão, fala ali, existem muitos médios que têm uma vida saudável e muitos médios que não têm uma vida saudável, né? E aí eu lembro que eu fiz esse questionamento para a doutora Cristina, eu disse a ela, doutora, e o Chico Xavier, por que ele tinha tanto problema de saúde, né? Porque ele era um médium fabuloso. Então, como é que a gente consegue identificar, né? Obviamente que ele mantinha a sua positividade, e a doutora Cristina nos relatou ali, ela disse, olha, ele mantinha toda a sua composição fluídica positiva 100%. Porém, a quantidade de pessoas no Brasil que pensavam em Chico Xavier constantemente transmitia para ele fluidos pesados que acabavam afetando ele, né? Faz sentido para vocês, pessoal? Você imagine 24 horas por dia, milhares de pessoas mentalizando o Chico, né? Não é brincadeira, não. Agora, o que é a doença para ele e o que é a doença para nós? Vamos ver isso aí, né? Para estar falando assim. A doença para nós é o quê? A predominância da matéria sobre o espírito. A doença para ele, talvez, seja a predominância dele sobre o corpo. A gente via a doença, mas também a gente não viu o sofrimento dele. Está entendendo? Então, aí ele tinha uma ação mais positiva sobre essas deficiências físicas que ele veio. Mas veio também, né? Com uma grande missão, né? Pois é, manda um abraço para a doutora que está aí do lado, né? Vai estar aqui de lado. Bom, eu não tenho mais perguntas, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, a gente ainda tem 5 minutinhos, eu quero aproveitar o máximo. Eu vou fazer uma pergunta que eu esqueci da semana passada. Posso, Tati? Ou você quer fazer alguma? Não, pode falar. Seu Vandir, um certo momento eu estava trabalhando, estava participando do grupo de médios aqui, e a gente tinha um médio vidente, se dizia vidente, eu não sei, eu não sou vidente ainda, mas ele dizia o seguinte, olha, eu estou vendo aqui cada um dos médios sentando, e é muito interessante porque dá para ver quando os médios sentam nos seus lugares, que tem umas conexões, uns cabos que descem e se conectam nos capacetes na cabeça dos médios. O senhor, como médio vidente, já viu esses casos? Isso se confere ou não? Existe, agora de uma forma mais avançada, né? Porque acredito que essa visão dele aí, ela tem relação ainda com o desenvolvimento desses aparelhos. Hoje em dia é apenas como se fosse um pegadorzinho que eles colocam aqui, em cima do nariz, e aí tem toda a visão neurológica lá nos monitores. Hoje já é bastante avançado, mas a evidência dele, ele tem lógica. Tem lógica, sim.